O nosso tema de hoje é um dos temas mais ocultos do judaísmo, mais enigmáticos e misteriosos. O tema que a gente vai tratar hoje é um tema que, a priori, a Mishnah diz para a gente que não deve ser ensinado publicamente. Não deve ser ensinado nem mesmo para dois alunos, porque às vezes quando você está ensinando dois alunos e um faz uma pergunta, o outro se distrai e ele pode acabar entendendo errado. É algo que se ensina geralmente para uma pessoa, de um a um, rabino com seu aluno. Obviamente a gente não vai entrar na profundidade desse tema, porque são assuntos muito, muito elevados. A gente vai tentar ter uma visão um pouco mais filosófica, digamos assim, do assunto, judaico, obviamente, porém de uma compreensão mais simples, para a gente conseguir pegar aqui desse tema, que a gente pode usar para entender melhor o nosso livro, né, fechado. Antes de tratar do tema, especificamente, vamos levantar aqui duas questões. Até agora a gente vem dizendo que o ser humano ele tem uma influência sobre o mundo. Que o ser humano, através da Neshama dele, ele consegue influenciar o mundo inteiro. Não só o mundo físico, mas também mundos espirituais, todos os mundos superiores. Para entender isso melhor, entender o significado disso, como isso funciona, a gente tem que levantar primeiro duas questões. Como isso funciona exatamente? Como pode ser que atos físicos, sejam mitzvot, que sejam boas ações que o ser humano faz, como pode ser que isso influencia mundos superiores, mundos elevados e espirituais? Como pode ser que o ser humano, um ser físico, certo, feito de carne e osso, e mesmo, digamos que a gente tenha uma neshama, a gente tem uma alma espiritual, como pode ser que isso consegue influenciar toda essa existência? E segundo, como isso acontece na prática? Como um ato que a gente faz, ele tem influências, ele tem ashpaot em todos os outros mundos. Como isso acontece na prática? Então vamos lá. Vamos primeiro começar a entender, será que o ser humano ele se encontra na base da cadeia alimentar, digamos assim, da existência? Será que o ser humano feito de carne e osso, físico, ele consegue influenciar todos esses mundos espirituais? A priori, o ser humano foi o último a ser criado, certo? Quando a gente fala da criação do mundo, mesmo os 6 dias da criação do mundo físico, antes disso tiveram todos os mundos espirituais em que a Kadosh Baruch Hu ele foi criando um depois do outro, até chegar no mundo físico, no qual a gente se encontra, os 6 dias da criação, e no 6º dia da criação, o ser humano foi criado. Tem o Shabat, que é o 7º dia, é algo à parte, mas se a gente analisar tudo que a gente consegue encontrar no dia a dia por aí, seres, criaturas, o ser humano foi a última das criaturas. Então, como pode ser que o homem tem influência sobre os mundos espirituais, sobre todos esses mundos espirituais, esses mundos superiores? Onde se encontra realmente o ser humano? Então, vamos lá. Hoje a gente vai conhecer uma das profecias mais enigmáticas que a gente encontra na Torá, no Tanakh. Essa profecia se encontra no Perek Aleph, no primeiro capítulo do livro de Yehezkel. Yehezkel conta pra gente que ele teve uma visão de Maaseh Merkavah, a carruagem divina, a carruagem de Akadosh Baruch Hu. É uma das maiores revelações de Akadosh Baruch Hu para um ser humano, para o profeta. Essa profecia ela é considerada como a entrada no Pardes, no mundo da Kabbalah judaico, no mundo espiritual, nesse mundo que a gente tenta, às vezes, pegar um pouquinho de luzes que a gente encontra nele para o nosso dia a dia, mas o mundo da Kabbalah é um mundo mais profundo, as compreensões mais profundas do judaísmo, é justamente essa profecia de Maaseh Merkavah. A gente pode tentar ler ela em português, em hebraico, a gente vai conseguir entender um pouquinho a história, mas o sentido, o significado por trás dessa profecia é extremamente complexo, é extremamente oculto. Hoje a gente vai tentar pegar um pouquinho, tentar entender um pouquinho melhor o que ela representa. Então vamos lá, vamos começar pela profecia em si. Yehezkel conta pra gente que ele teve uma visão, uma imagem impressionante. Ele conta pra gente que ele viu uma carruagem divina, e embaixo dessa carruagem divina tinham 4 criaturas. 4 criaturas diferentes, como se fossem anjos, cada um com as suas asas. E essas 4 criaturas, elas tinham faces diferentes. Uma delas tinha a face de um ser humano, Yaakov Avinu, assim traz os Mefarshim. A segunda delas tinha a face de um touro. A terceira tinha a face de um leão. E a quarta, a face de uma águia. Então imagine uma carruagem, um grande carro divino, carregado por 4 seres, 4 criaturas, um homem, um touro,
um leão e uma águia. Cada um desses com as suas asas e junto a cada um deles uma roda. Como qualquer carruagem que tem rodas, assim também a carruagem divina tinha esses quatro seres e cada um deles conectado com uma roda que levavam a carruagem de um canto para o outro. Essa é a visão que Ezequiel teve. Obviamente, quem quiser abrir lá o Perek Aleph, o primeiro capítulo de Ezequiel, vai encontrar um pouco mais de detalhes, um pouco mais florida toda a história lá. A carruagem divina, ela estava inundada, imersa por luz e por fogo e várias questões que aparecem lá. A gente não vai tratar aqui de todos esses assuntos, vamos tentar pegar principalmente essas quatro fases. O que elas representam? A Kadosh Baruch Hu, o que representa a carruagem, digamos assim? Quando o rei anda com uma carruagem, a carruagem real, o que ela representa? Ela representa o modo como o rei rege o mundo. A carruagem representa o caminho que o rei está seguindo, aonde ele saiu, por onde ele passou e onde ele vai chegar. A carruagem divina, uma Merkavah, representa a Anhagat de Kadosh Baruch Hu no mundo, como a Kadosh Baruch Hu lidera o mundo e busca levar ele para o seu objetivo, saindo do começo da criação, chegando no objetivo final, chegando no lugar onde tudo tem que chegar. Essa daqui é a Merkavah, essa daqui é a carruagem divina. A carruagem divina representa o modo como a Kadosh Baruch Hu rege o mundo e leva ele para o seu objetivo. E essa carruagem ela tem 4 rodas, ela tem 4 caminhos, tem 4 forças que levam a carruagem para o ponto final dela, que levam a carruagem para o destino final, para o objetivo no qual o mundo tem que chegar. Existem várias explicações do que representam justamente essas 4 faces, o ser humano, o touro, o leão e a águia. A gente vai pegar a explicação do Rav Kook. O Rav Kook diz para a gente o seguinte, no livro de Emaia. Ele fala, olha, a carruagem divina representa a shlemut, a plenitude na qual o ser humano tem que chegar. Ela trata do mundo inteiro, mas também, na verdade, a plenitude de cada pessoa e pessoa, o que ele precisa, quais são as 4 forças que ele tem que trabalhar dele mesmo para tentar chegar nesse objetivo final. Então, o Rav Kook fala que, se a gente analisar o ser humano, as 4 coisas que formam, que levam o ser humano a atingir seu total potencial, a gente vai encontrar 4 questões. A primeira questão é o cumprimento das mitzvot. As mitzvot práticas. Uma pessoa que cumpre as mitzvot da Torá, ela começa a atingir o seu potencial. O segundo ponto no qual o ser humano tem que trabalhar a si mesmo, não só no cumprimento das mitzvot, mas também nas virtudes, na questão ética, no comportamento moral da pessoa. Uma pessoa, para ser considerado alguém que atingiu o seu potencial, um grande tzadik, uma pessoa justa, ele tem que ser ético, ele tem que ter um comportamento moral correto, ele não pode mentir, ele tem que ser bondoso, ele tem que se preocupar com os outros, e várias questões das virtudes, das qualidades da pessoa. Terceiro ponto no qual a pessoa tem que dedicar grande parte da vida para atingir o seu potencial é o estudo da Torá. E o estudo da Torá é dividido em 2 lados. O estudo prático da Torá, o estudo das mitzvot, das halachot, de como cumprir o que eu preciso fazer no dia a dia. Fora o próprio cumprimento das mitzvot, a pessoa tem que estudar, conhecer as halachot para saber exatamente como agir. E tem o conhecimento da Torá, que é um pouco mais filosófico, questões de emuná, a fé judaica, o pensamento judaico de forma geral. Livros como o Kuzari, livro como o nosso livro, Nefesh HaChaim, são estudos que não tratam de halachot específicas, não tratam do comportamento prático da pessoa no dia a dia, mas eles tratam do pensamento judaico. E o quarto ponto no qual o ser humano tem que alcançar, que na verdade esses 3 primeiros pontos levam a pessoa a isso, as questões, as mitzvot práticas, o estudo do Mussar e o estudo da Torá nos seus 2 lados, no lado prático e no lado teórico, tudo isso leva a pessoa a acarar a compreensão de Akadosh Baruch Hu. Quem é Akadosh Baruch Hu? Quem é esse Deus que criou o mundo e nos entregou a Torá? O cumprimento das mitzvot e todos esses estudos levam a pessoa a entender quem é aquele que criou a gente, porque a Torá é a vontade divina. Kadosh Baruch Hu entregou para a gente a vontade dele, o que ele quer, o que ele espera do ser humano, e conhecendo a vontade dele, conhecendo o que ele espera do mundo, a gente consegue vir a entender e conhecer ele melhor. Esses 4 pontos no qual o ser humano tem que dedicar grande parte da vida dele, seja o cumprimento das mitzvot prático, fazer as mitzvot no dia a dia, comer kasher, Shabbat, não falar Lashon Hara, todas essas questões, a
a moral, a ética, o mussar da pessoa, às vezes até livros como Mesilat Yesharim, como a pessoa deve se comportar para ser uma pessoa correta e justa. O estudo da Torá, de forma geral, sejam as alachot, que saem da Gemara, do Shulchan Aruch, sejam a parte teórica, a parte de Emuná, como a gente disse, os livros do Rambam, livros Kuzari, Nefesh HaChaim, seja a compreensão divina de Akadosh Baruch Hu, esses 4 pontos são as 4 faces, as 4 personagens, esses 4 seres que carregam a carruagem divina. São esses 4 seres que levam o mundo e levam cada pessoa e pessoa do início, de onde ele começou, até o objetivo final. O touro representa as mitzvot. O touro é aquele que trabalha duro, pesado. Assim também as mitzvot, é o cumprimento das mitzvot no dia a dia. O leão, que tem lá na carruagem divina, representa o mussar, representa a ética, o hesed. O hesed é a bondade, que é a base de todas as virtudes, é a bondade da pessoa que ele tem no coração. O leão, ele representa, de acordo com o mundo da Kabbalah, a bondade. Por quê? Porque o sustento dele, a vida dele, vem diretamente do hesed, da bondade de Akadosh Baruch Hu. A maioria dos animais podem ser domesticados, podem ser sustentados pelo ser humano. O leão é um animal que não pode ser domesticado. É um animal que não, ele é completamente selvagem, você não tem como controlar ele. É um animal que toda a vida dele, tudo que ele tem, vem diretamente do hesed, da bondade de Akadosh Baruch Hu. Então, o leão representa justamente esse ponto, o ponto da bondade, da ética, do mussar. O ser humano tem que trabalhar nele. A águia, os pássaros, a águia é considerada o rei dos pássaros, igual o leão é o rei dos animais, a águia é considerada o rei dos pássaros, ela representa o estudo da Torá, porque a águia, como outros pássaros também, ela tem 2 capacidades, ela pode andar e pode voar. O andar representa andar no chão, nesse mundo, representa o estudo da Torá ligado às mitzvot práticas, às alachot práticas do dia a dia. E a capacidade de voar representa o estudo da Torá ligado ao pensamento eterno, ao pensamento de emuná, questões ligadas à filosofia judaica, no qual a pessoa sai das limitações dele, ele voa por aí, o pensamento dele consegue pensar e imaginar sobre várias questões metafísicas ligadas à emuná judaica, à fé judaica, ao pensamento judaico. A quarta dmut, o quarto ser que se encontra lá na carruagem divina é a face do ser humano. A face do ser humano, que ele recebeu uma neshama, como a gente disse, ele recebeu uma alma divina, representa o ser humano na sua maior plenitude, quando ele atinge todo o seu potencial, que é a proximidade dele com a Kadosh Baruch Hu, a compreensão dele de Akadosh Baruch Hu. Esses 4 seres, então, o homem, o touro, o leão e a águia, representam os 4 pontos no qual o ser humano pode trabalhar a si mesmo, assim também a sociedade, o mundo, toda a humanidade de forma geral, mas vamos pegar aqui no ser humano, cada pessoa particular, cada pessoa e pessoa, ele pode trabalhar justamente nesses 4 pontos, e através desses pontos ele vai atingir a sua plenitude, ele vai atingir todo o seu potencial. As mitzvot, o mussar, ou seja, a moral, a ética da pessoa, o estudo da Torá prático, teórico, e a compreensão divina, a compreensão de Akadosh Baruch Hu. A gente vai tratar um pouco mais dessa terceira questão no nosso terceiro char, no nosso terceiro portão. Isso daqui é uma Merkavá, isso daqui é a carruagem divina. Porém, Hezkel conta um pouco mais para a gente. Ele fala que acima da carruagem divina tinha o trono de Akadosh Baruch Hu. O grande trono, Kiseh Kavod, Kiseh de Akadosh Baruch Hu, o trono divino. Sentado nesse Kiseh, conta para a gente, e Hezkel, sentado em cima desse trono divino, tinha um ser humano, tinha um homem. Quem era esse homem? O que ele estava fazendo lá? O que ele representa? Mizrad Hashem, no próximo shir. Até mais.